Fora a violência física, qual é que é hoje que é mais praticada contra a mulher? Olha, a linha de identificação de qual é a violência que costuma ser mais praticada é uma linha muito tênue, porque muitas vezes existem as violências que são praticadas até que se chegue à agressão física, ou seja, vários graus, né? Então, muitas vezes a mulher, quando ela é vítima da violência física, ela já passou pela violência psicológica sem saber, sem identificar. Sexual. Já passou pela violência sexual, já passou pela violência patrimonial. Não necessariamente haverá essa ordem. Como vocês já puderam observar, o tema do nosso podcast de hoje é a violência contra a mulher e a nossa convidada é a doutora Samile Matos. Doutora Samile, que é advogada, é professora do curso de Direito da Universidade de Tiradentes, é membro do Conselho Estadual do Direito da Mulher. Quantas famílias hoje, Samile, gostariam de ter voz para falar sobre isso e não tem? Exatamente. Muitas vezes não tem por medo. Tem várias mulheres, inclusive, que têm medo, né, de se reconhecerem como vítimas dessa violência. E é isso que a gente precisa transformar através da informação, da difusão de uma outra cultura. Todos nós temos a obrigação de contribuir para esse enfrentamento. Afinal de contas, a misoginia ela é secular, a violência doméstica ela é uma questão que é secular também, né? Infelizmente, a gente sempre discutiu isso, não apenas quando esses casos acabam gerando repercussão. Quando vem um caso como esse, né, do DJ Ives, assim, parece que reacende a chama. O que me parece, as pessoas começam a dizer, olha, isso aqui realmente acontece. E por incrível que pareça, outras pessoas falam, a gente vai falar sobre isso de novo. Sim, a gente vai falar de novo e sempre, porque acontece. E novamente. E novamente, e quantas vezes forem necessárias até que esse cenário mude. E o interessante é que, por exemplo, teve esse caso esse específico que a doutora Samile falou, mas quantas famílias não ouvem na parede do vizinho uma situação como essa e não são capazes de agir? A gente pode agir enquanto cidadão? Com certeza. E não apenas temos esse dever, né, moral, mas como um dever legal também. Porque, às vezes, né, o que acabou sendo difundido no senso comum é que não se mete a colher em briga de marido e mulher. E aí, observamos hoje em dia um movimento contrário, de que é preciso meter a colher, é preciso intervir. E do ponto de vista legal, nós temos o crime de omissão de socorro, né, que está lá no 135 do Código Penal, e as pessoas elas não podem deixar de prestar assistência, claro, salvo se tiver ali uma questão de risco pessoal para sua integridade, e ainda assim, se ela tiver em uma condição mais favorável do que a vítima, ela pode intervir diretamente. Se não puder intervir diretamente, recorrer às autoridades públicas, ligar mesmo. Ligue 180. Isso, pode ligar no 180, pode buscar uma delegacia especializada no atendimento, né, a mulher, porque hoje nós temos, e é fruto aí das contribuições da Lei Maria da Penha, né, que hoje, agora em agosto, está fazendo aniversário 15 também, anos. 15 anos. Então, acho que isso é muito importante, porque antes, inclusive, né, nós tínhamos ali aquela necessidade de que a vítima se manifestasse, mas a gente precisa observar que é uma obrigação de todos. E a gente vê aí, agora, por exemplo, a campanha do Sinal Vermelho, a gente vê a lei que foi recentemente agora, né, sancionada, que é exatamente para dar esse amparo legal, para dar todo esse arcabouço de condições para que as mulheres realmente elas tenham coragem de enfrentar e vencer o medo acima de tudo. É verdade, a gente precisa, né, oferecer essa rede de apoio para a mulher. Agora, muitas vezes, a vítima ela tem receio, não é à toa, sabe, André? É porque, historicamente, até quando ela recorria a uma delegacia comum, ela era desacreditada. Então, nós sempre dizemos que, muitas vezes, aquela vítima, para ela ter a coragem de enfrentar aquela situação, ela já teve ali que vencer várias amarras internas, né? Inclusive de ordem psicológica, teve que romper tudo aquilo. Até porque ela é muito julgada quando ela faz isso. Ela pode ser julgada, inclusive, pela família. Aquela ideia do casamento blindado, de que você casou, você precisa ir até o fim, de você romantizar posturas masculinas que são posturas machistas. E até chegam a dizer que a culpa pode ser sua.
Exato. É muito complicado. Essa posição da mulher e da vítima é complicada. Quando a doutora está falando, né? Muitas vezes a própria família acha que não, que é blindar o casamento, pensa na questão patrimonial. Satisfação né? à sociedade. A sociedade. E isso é uma coisa que tem que ser vencida e, acima de tudo, tem que existir o apoio familiar, dos amigos e da própria sociedade, da opinião pública, que é cada vez mais consciente de que a violência contra a mulher é um absurdo que tem que ser combatido de forma assim muito categórica. E tem um ponto importante, Samile, que é a questão de que entender que a mulher passa a ser vítima nesse processo. Porque nem todo mundo entende dessa forma. Acha que ela tem culpa de ter provocado no outro a reação que ele teve. Exatamente, né? Já vem essa ideia aí da revitimização da mulher, mas observem, a gente precisa começar a difundir a ideia de que é possível ter relacionamentos, né, relações pessoais saudáveis. Porque muitas vezes a mulher vai mantendo aquela situação por status social, porque ela tem medo até mesmo de ficar sozinha. Tem mulheres que temem ficar sozinhas, quando na verdade é muito melhor até ter a coragem de ser sozinha do que serem submissas, emocional, né? Do que serem submissas ali numa relação que é nociva em todos os aspectos. E aí é por isso que é necessário essa ideia de sororidade mesmo, de rede de apoio, que inclusive as próprias mulheres julguem menos aquela que foi sujeita ali a uma situação de violência. Então, julgar menos e acolher mais é o que nós precisamos fazer. O julgamento ele vai distanciando, ele vai criando muros. E a gente, de fato, só cria muros quando a gente tem essa postura de julgar. Ah, mas por que você só disse isso agora? Mas por que você só está comunicando agora? E pior fica quando a família entende que aquilo não é nada demais. Ou vai passar, é só momentâneo. Isso, vai colocando panos quentes. É um momento ruim do casamento. Isso vai passar, todo mundo já passou por isso. Ciúmes, né? É porque ele lhe ama, né? Assim, vai justificando o injustificável. Nós não podemos ser radicais a ponto de começar a radicalizar toda e qualquer postura, né? Eu acho que há um risco nisso. E muitas vezes interpretações equivocadas também da postura dos homens. Também. Então, é preciso ter esse cuidado de não radicalizar a ponto de achar que tudo ali também vai ser uma postura nociva. Mas é preciso ter sabedoria, é preciso identificar se aquela ação é uma ação ali abusiva. Sim. E isso tem sido incentivado assim, pelo Poder Judiciário, sabe? Por cartilhas, explicando o que é uma relação abusiva, para que as mulheres consigam ter aquele feeling, né? Até identificar o que é uma relação abusiva, que muitas das vezes ela não identifica, ela passa por essa relação abusiva e não identifica, né? E acha que é normal. Que acha que é normal. Que é o momento, porque vai que o homem perdeu o emprego, está de cabeça quente, então tenta justificar algumas coisas. Por falar em justificar algumas coisas, Samile, a gente tem uma pergunta da Shaina, que aproveitando esse momento de pandemia, a gente sabe que muitos casos, né, foram registrados agora na pandemia. Então, tem uma pergunta para você, a gente vai acompanhar aqui. Tá. Olá, professora Samile, tudo bom? Para quem não sabe, meu nome é Shaina, sou aluna de Direito e hoje eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é sobre como a pandemia impactou os dados da violência contra a mulher no Brasil. E a segunda é como a Ronda Maria da Penha tem auxiliado e tem estruturado de forma positiva as medidas protetivas das mulheres aqui em Sergipe. Ah, legal. Legal, tá contigo essa. Olha, aproveito e mando um abraço também, né, para todos os meus alunos e alunas. Feliz aí pela pergunta da Shaina. A Shaina é aluna? É. Legal. É aluna. Então, em relação à primeira pergunta dela, né, nós temos vários dados que são aí difundidos nas mídias, só que tem um aspecto que é preciso ter muito cuidado sobre os dados subnotificados, ou muitas vezes as chamadas cifras ocultas. E aí, esse é um olhar que é colocado principalmente nesse período de pandemia. Logo no iniciozinho da pandemia, no ano passado, né? Nós iniciamos com essa pandemia em 2020, em março. Ou seja, já estamos caminhando para o segundo ano. Um ano e assim, meio quase. Inacreditável que a gente está aí prolongando por tanto tempo.
Mas logo no iniciozinho, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado que chocou, né? Que foi um aumento lá, se eu não me engano, de 22,2% do feminicídio. Durante o período da pandemia? Durante o período da pandemia, em um dado comparativo em relação ao ano anterior, né? O ano de 2019, e que esse aumento no número de feminicídio tinha ocorrido em 12 estados brasileiros. E aí hoje a gente acaba vendo outras informações também relacionadas à pandemia, mas, como eu falei, é preciso ter muita cautela na análise desses dados, justamente porque nós temos as subnotificações. Ou seja, eu acredito sim que esse aumento da convivência, sabe, com o agressor pode ter gerado, seja de forma clara, através da divulgação dos dados, ou de forma subnotificada, né? Mas eu acredito que isso gerou, sim, um aumento. E aí, teve uma iniciativa bem bacana, né, do CNJ e da Associação dos Magistrados Brasileiros, que foi a chamada campanha do Sinal Vermelho. Sim, na mão, né? Isso, na que o palma da mão. protocolo, muita gente aí, inclusive o mundo inteiro, já está querendo saber que campanha foi essa que o Brasil, né, acabou tendo essa iniciativa e criou. E é bem interessante, porque a mulher vítima da violência doméstica, e essa campanha surgiu justamente na pandemia, considerando que muitas vezes era até possível que o agressor restringisse ainda o acesso da mulher, né, a uma delegacia, monitorasse, né, tivesse ali restringindo o celular, a utilização de celular, que aí configura violência patrimonial, como a gente estava falando lá hoje, né, no iniciozinho. Enfim, e a mulher, através de um sinal vermelho, que pode ser feito com batom, com esmalte, caneta vermelha. Caneta vermelha, ela poderia recorrer a uma farmácia, por exemplo, né, e demonstrar ali que ela estava sendo vítima, através de um gesto, né, para o funcionário, que ela estava sendo vítima da violência doméstica. E o funcionário dessa farmácia, ele era orientado justamente a ligar, se não para o 180, para o 190, para que aquela situação pudesse ser apurada. Então, essa campanha, ela se tornou uma campanha tão importante, né, do ponto de vista mesmo dessa prática, para fins práticos, que hoje ela se tornou um programa do Sinal Vermelho, que inclusive é fruto aí de discussão dessa lei, que é a Lei 14.188, que foi sancionada pelo presidente, e é fruto também do projeto de lei dos 741, que agora, no iniciozinho de julho, né, dia 1º de julho, foi aprovado pelo Senado Federal. Então, são iniciativas como essas que vão fazendo com que as pessoas tenham menos receio, né? Sintam-se cada vez mais acolhidas e possam ter a coragem. Essa sanção que aconteceu agora é aquela que coloca a violência psicológica, tipifica como crime penal? Perfeito, exatamente. Porque antes não era considerado um tipo penal e agora é considerado um tipo penal. Para deixar claro, a violência psicológica hoje é crime. Né? Isso é bom deixar claro para que todos tenham a consciência disso, né? E sabe o que é legal? Consciência. Você poderia dar um exemplo para a gente, Samily? O que seria uma violência psicológica? Porque a gente pode, de repente, estar sofrendo e não sabe disso. Perfeito. Era exatamente isso que eu iria falar. Né? É importante a gente dizer, afinal de contas, o que é essa violência psicológica? É todo tipo de violência que traga o dano emocional à mulher. Ou seja, quando ela estiver numa situação de humilhação, sendo ridicularizada, rebaixada, né? Tem mulheres que acabam ficando com baixa estima em virtude de palavras que são ditas no ambiente doméstico. É muito importante que a gente tenha claro que toda e qualquer situação que gere esse dano emocional pode se configurar como violência psicológica, né? E pode ser atestado por um laudo, pela perícia necessária para constatar que, de fato, aquele dano ali foi causado e, nesse caso, agora, o agente que causou será responsabilizado penalmente. Tem uma outra situação que é, por exemplo, muitos homens, a gente não pode generalizar também, obviamente, tem uns que se veem numa situação, vão presos às vezes, passam por tratamento e têm uma vida diferente daquela que ele tinha antes porque tinha consciência do que aconteceu. Uma outra situação é daquele homem que ele não consegue pensar, eu estou fazendo isso com esta mulher, mas alguém pode fazer isso com uma filha minha. Alguém pode fazer isso com a minha mãe. O meu filho pode reproduzir isso
com a namorada dele, porque às vezes os sinais de violência, eles aparecem numa relação que está começando. Exato. Uma relação de namorado. E a menina vai achar, por exemplo, que é normal ser ciumento, é porque é cuidado. Né? Então, assim, esses sinais, eles aparecem. Que é bom, né? Exatamente. Ciúme mostra exatamente. que está apaixonado, que está amando, e não é, né? A possessividade pode ser um sinal. Com certeza, sem dúvidas. E aí eu acho que nosso papel é muito importante. Eu não sou mãe ainda, mas desejo ser, né? Mas, por exemplo, muitas vezes as mães, elas criam os filhos de um jeito diferente como criam as filhas. Exatamente. Né? Então é importante que a gente também assuma uma responsabilidade em relação à educação dos filhos e filhas, que serão futuros adultos, e que no próprio ambiente doméstico aquela mãe eduque aquele filho a ter uma postura saudável em relação à sua futura companheira. A senhora falou muito aqui, nós falamos aqui sobre rede de apoio, né, mas até para poder ajudar a esclarecer, e principalmente para as mulheres que estão acompanhando o nosso podcast, quais são as principais redes de apoio, o que é que a mulher pode ter com mais acesso, com mais facilidade, caso ela precise, obviamente, né, dessa rede de apoio para poder ela se posicionar contra qualquer tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja sexual, seja patrimonial. Até para buscar seus direitos. Claro, exatamente. Aproveitando sua pergunta, André, eu lembrei que eu não respondi a segunda pergunta da Chayna. Verdade. Então eu vou aproveitar e vou fazer aqui o casamento, né, das duas perguntas, falando um pouquinho da atuação do Estado de Sergipe. Nós temos, pelo menos assim, trazendo para a realidade do Poder Judiciário, a chamada Coordenadoria da Mulher, certo? Que foi criada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 2011, e hoje tem à frente a juíza Rosa Jeane. E tem diversas iniciativas, né, para criar políticas públicas mesmo que acabem contribuindo com essa rede, com a criação da rede de apoio à mulher. Legal. Então, nós tivemos também uma lei, que é a 13.984 de 2020, que trouxe um acréscimo lá para o artigo 22 das medidas protetivas, prevendo centros, né, que sejam centros de reeducação para os agressores. Então, é importante que a gente entenda que essas ações de políticas públicas, ou seja, o Centro de Apoio à Vítima, o Centro de Apoio ao Agressor, constitui aí já o início de uma rede de apoio. Né? No Conselho Estadual da Mulher, nós também discutimos bastante essa estrutura, então, às vezes, a mulher nem sabe que existe um Conselho Estadual da Mulher, um Conselho Municipal da Mulher, mas que ali existem representatividades tanto de órgãos públicos como de instituições privadas, que é o próprio caso da instituição que eu trabalho, né, da UNIT, que também tem cadeira no Conselho Estadual da Mulher e no Conselho Municipal. E aí, de repente, uma vítima, ou mesmo alguém que conheça uma vítima, pode procurar alguém do conselho, porque nós estamos ali justamente para oferecer esse suporte. Pode procurar a delegacia especializada para o atendimento à mulher, que ali também o ideal, né, pelo menos em tese, é o que a gente entende, que ali nós teremos profissionais Sim. capacitados, habilitados para acolher aquela mulher naquele tipo de situação, que é uma situação de muita vulnerabilidade, é uma situação de fragilidade. Não é fácil, né? Não é fácil para uma mulher vítima de assédio dizer que foi vítima, muito menos a mulher que é vítima da violência doméstica, até porque, às vezes, André, ela tem ali um vínculo de cunho patrimonial, ela é dependente financeiramente, né, do seu agressor, os filhos dependem financeiramente daquele agressor. Ela já começa a pensar como é que vai ser. Como é que vai ser? Então, às vezes, o apoio ele não é só um apoio de discurso, precisa ser um apoio efetivo, né? Inclusive por parte do Estado, de ação mesmo, né? Uma postura positiva, não apenas essa postura negativa. E aproveitando esse gancho que você falou, Samília, da pergunta da Chayna, para você que nos acompanha aqui no podcast Falou e Disse, você pode estar com a gente aqui também. Você pode mandar a sua pergunta, sugestão inclusive de temas que você quer que a gente discuta aqui, que leve essa informação para você. É o 99985-7900. Repetindo, 99985-7900. Manda a sua pergunta, a gente vai ter a maior alegria de poder conversar com você. Ou a sugestão para o próximo podcast. Exatamente. Nosso, né? O nosso podcast é aberto, se você tiver um tema que queira colocar para a gente aqui, fique muito à vontade. Será muito bem-vinda a sua sugestão. Com certeza. Doutora, agradecer muito. Importante esse debate, importante essa discussão, para que a gente possa, né, contribuir para que as mulheres realmente tenham coragem de enfrentar a realidade quando for necessário,
para esclarecer muitos tipos de violência que, né, como a Amália mesmo falou, muitas das vezes a mulher sofre e ela não sabe, né, ou até muitas vezes a paixão cega e ela não tem a consciência de estar passando por esse tipo de violência. Então, agradecer muito a senhora de ter participado conosco aqui do nosso podcast, do Falou e Disse, e ter a certeza, né, de que ações como essa, todos nós, independente do espaço que nós estamos ocupando, se somos autoridades, mas as pessoas, o cidadão, não é, tem que levantar essa bandeira, empunhar essa bandeira de defesa da mulher, independente de qualquer coisa, se for briga de marido e mulher, se for necessário, bote a colher, mas defenda a mulher, né, e acima de tudo precisamos mostrar que nós precisamos viver cada vez mais em um país consciente e que não seja necessário que organismos internacionais venham para cumprir um papel que deve ser o papel nosso e nossa obrigação. Perfeito, André. Falou e disse, André. Falou e disse. E que tenhamos mais homens que pensem como você pensa vamos também, lá. né? Se Deus quiser, vamos em frente. Vamos em frente. Até a próxima.